Bom dia, queridos alunos. Vamos falar sobre produção textual? Como produzir um bom texto? Para se produzir um bom texto, é necessário que o escritor tenha um prévio conhecimento do assunto que irá abordar. Resumindo, é preciso eu conhecer o assunto que eu vou escrever. Eu tenho que saber primeiro sobre o que eu quero escrever. O texto estará claro para quem lê quando tiver ideias bem articuladas e objetivas. Para isso, é importante uma seleção cuidadosa das palavras que deverão ser distribuídas em períodos curtos. Dessa forma, o escritor evitará erros quanto à coerência e à coesão dos fatos apresentados. E o leitor não ficará perdido em meio a tantos argumentos. Vamos resumir isso aqui? Eu preciso ser claro e objetivo no que eu quero escrever. A coerência nos diz da organização das partes para formar o todo do texto. Coerência é a mesma coisa que sentido. O que eu vou escrever precisa ter sentido. Um texto ele deve ser coeso. Coeso já vai falar de coesão. Se houver um acordo entre as partes do mesmo, de modo que os elementos que dão continuidade à produção estejam em harmonia. Logo, a clareza de um texto advém da coerência dos fatos, os quais se encadeiam através dos elementos de coesão. O que a gente observa aqui? Que coesão e coerência estão juntos. Coerência é sentido. Coesão são aquelas palavrinhas que nós usamos para unir as orações, unir os parágrafos, e elas precisam ser usadas de maneiras corretas, justamente para que tenha coerência. O meu texto precisa estar em harmonia em todas as partes. Um episódio que compromete a clareza textual e que é habitual em redações é a redundância. O que é redundância? É quando eu repito ideias, é quando eu repito palavras e isso não é necessário. Eu tenho que tomar cuidado para não repetir muitas palavras e para não falar a mesma coisa com palavras diferentes. Reler o texto é uma opção de excelente resultado. Então, aquele que escreve o texto, quando ele para reler o seu próprio texto, ele observa algumas coisas que ele não tinha observado. Então, é muito importante, é muito legal que eu releia várias vezes aquilo que eu escrevi. A autocorreção traz benefícios para o emissor, aquele que transmite a mensagem, e para o receptor da mensagem, pois evita a obscuridade textual e o desinteresse. Do mesmo modo, quando o escritor se distancia do seu texto e coloca-se na posição de leitor, ele vai ter maior percepção a respeito do que foi escrito, se é compreensivo ou não. Reler o texto que eu escrevi é muito bom para buscar erros e ver se o texto ficou realmente compreensivo. Através dessa reflexão a respeito da produção textual, observamos que somente as correções ortográficas e gramaticais não são suficientes. O que está querendo dizer aqui? Que as correções ortográficas e gramaticais não são as mais importantes do texto. Tem também a análise textual. Você analisa como foram colocadas as ideias, se houve coerência, se houve coesão. Tudo isso é tão importante
como as correções ortográficas e gramaticais. A prática da leitura é uma das melhores dicas para uma produção textual. Que bom nós aproveitarmos esse tempo que nós estamos em casa, de quarentena, e lermos bastante livros. Portanto, a revisão do texto deve ser feita a fim de que haja um bom resultado, ou melhor, um bom texto. Por isso, a melhor dica é: sempre releia o texto que você está escrevendo. E aí, queridos, gostaram das dicas? Isso aí! Vamos ficar cada vez melhor em redação, porque redação é muito importante. É muito importante nas nossas provas de concurso, é muito importante já ir se preparando para as provas de vestibulares, é muito importante dominar a leitura e dominar a escrita. Um beijo e boa aula a todos!